Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Mais um dia, mais uma oportunidade que o nosso Deus nos dá para louvarmos a Ele, para reconhecermos os seus grandes feitos. Então, nessa nova manhã de domingo, hoje, dia 26, então que nós possamos estar com esse desejo no nosso coração, possamos colocar no nosso coração o desejo de glorificar o seu nome. Inclusive o nosso devocional vai falar sobre isso, por darmos glória a Deus eternamente por tudo aquilo que Ele fez e ainda vai fazer. Hoje à tarde, às 17 horas, então nós teremos o nosso culto. Aí convido você, não 18, mas 17 horas, para estar conosco ouvindo a palavra de Deus. Possa ser um tempo de grande felicidade para você, de estar juntos louvando o nome do Senhor. E na segunda-feira, então, a gente volta à nossa rotina, né? Nossa rotina de estudos pela manhã e à noite, e assim até o dia 5, que foi então prorrogado a quarentena, e orando a Deus para que as coisas possam ir se solucionando, Deus possa trabalhar no coração dos nossos governantes e principalmente na forma que Ele vai conduzindo a recuperação dos pacientes, a diminuição dos casos e a vida voltando à normalidade, mas nós não podemos voltar a ser como era antes, né? Que isso possa ficar bem claro no nosso coração, né? Que nós possamos sim voltar à vida normal, né? Nas atividades normais, mas que a gente não volte mais a ser como era antes, que o amor que sentimos pela igreja, a falta, possa se manter, o amor pela palavra, o desejo de aprender, a busca em ouvir, o olhar mais voltado para o céu, para a glória, para o nosso Pai, continue, que as coisas do mundo não nos ofusquem mais. Então que essa então seja a nossa nova vida normal, tá certo? Então já são 9 horas, vamos ter então o nosso tempo agora de oração, vamos falar com Deus e logo após vamos meditar no nosso estudo desta manhã. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado, Pai amado, porque diante de tantas coisas, diante de tantas notícias ruins, diante de um cenário desesperançoso, a Tua palavra enche o nosso coração de alegria, a convicção e a certeza da salvação nos enche de alegria, Senhor Deus, a confiança, a fé, a esperança na Tua vinda, no Teu amor, no Teu cuidado, na Tua proteção, nos conforta, Senhor Deus, e nos dá ânimo. Obrigado, Senhor Deus, porque diante de tantas incertezas, nós temos a convicção de um Deus verdadeiro, a certeza, Senhor Deus, da Tua palavra que é infalível, Pai amado, e verdadeira. Diante de tantas mentiras, nós temos o Senhor como a nossa verdade, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque temos com que nos consolar. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia na vida daqueles que não podem, Senhor Deus, ainda ter esse descanso em Ti, mas que o Senhor possa, Pai amado, no devido tempo, conforme a Tua vontade, mudar esse coração, mudar, Senhor Deus, a sua vida, a desesperança, e tornar esse coração esperançoso em Ti. Nos abençoe nessa manhã com a Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, bom dia a todos, que a graça do nosso amado Deus esteja com todos nessa manhã. O nosso devocional de hoje, 26 de abril de 2020, está no texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17. Na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 17, diz o seguinte:
Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que texto maravilhoso. O autor do nosso devocional coloca o título do nosso devocional esta manhã: Glória a Deus eternamente. E ele escreve o seguinte: Paulo atribui glória a Deus para sempre. Todo novo convertido deve espelhar a glória ao Senhor dos Exércitos ao sair das trevas e vir para a luz. É mais um tributar louvor e glória para Deus. Paulo ensina que não se deve separar a teologia, o estudo de Deus, dos princípios de sua palavra, que alicerçam a nossa fé, da doxologia, o nosso culto e louvor a Deus. Não pode haver culto a Deus se não houver conhecimento dele. Não se pode adorar um Deus desconhecido. A adoração verdadeira é uma resposta à revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras, e brota da reflexão sobre quem ele é, o que ele faz e o que ele ainda fará. As surpreendentes revelações dadas por Deus para o apóstolo escrever suas cartas desencadearam nele uma explosão de louvor. Adoração sem teologia não faz sentido. Por isso é indispensável o uso das Escrituras no culto público e na devocional privada. É a palavra de Deus que nos conclama a adoração a Deus. Portanto, ter conhecimento da teologia que não resulte em adoração a Deus é sem propósito e vazio. Interesse em Deus com objetivo formal não leva a nada, mas o genuíno conhecimento de Deus nos impulsiona à adoração. O Evangelho é o poder de Deus, proclama o seu nome, torna conhecidas as riquezas de sua glória e revela a sua misericórdia. Não existe lugar para vanglória. Todas as coisas são de Deus, vieram dele e vão para ele. Deus é o único merecedor de toda glória, honra, louvor e adoração. Deus seja louvado agora e sempre. E a oração do nosso autor é: Senhor, queremos adorar-te em espírito e em verdade. Queremos conhecer-te mais e mais e assim honrá-lo para sempre. Amém. Meus amados, esse texto nesta manhã para mim ele é desafiador, encorajador e principalmente ele é elucidador. Exatamente. Nós temos vivido numa geração que é a geração dos adoradores, né? Muitos têm falado isso, né? Dizem que é essa geração é a geração do adorador. Muito se tem visto o crescimento de grupos de louvor gospel, grupos evangélicos. O louvor evangélico, eu estou colocando aqui entre aspas, tem chegado em todo canto, nos cantos que antes não chegava. E a gente fica pensando assim, por que a aceitação do louvor evangélico está tão boa? Por que as pessoas têm então aderido? Você vai, às vezes, né, já vimos aí nessas lives que estão sendo feitas aí, né, cantores que em algum momento das suas lives, no meio das bebedeiras e das suas palavras torpes, colocam louvor, porque querem louvar a Deus de alguma forma, querem adorar a Deus. E pegam então um cântico desses
cantores renomados do mundo gospel de hoje. Mas por que esse mundo tem sido de pessoas que têm cantado tanto, mas a gente não consegue ver a influência positiva na vida desses adoradores? Aqui está sendo dito de forma muito clara no texto que lemos aqui do nosso autor do devocional, e é visível que não existe, não tem como sermos verdadeiros adoradores de Deus se não o conhecemos. Já falei sobre isso em um estudo na igreja. Esse é o grande mal de muitos que se intitulam evangélicos hoje. Nunca se cantou tanto, mas as pessoas não têm conhecimento de Deus. Nós passamos a louvar algo, admirar algo, ou elogiar, falar sobre algo, quando conhecemos. Quando nós dominamos alguma coisa, sabemos do que se trata, nós temos argumentos, nós temos poder para dizer algo sobre aquilo, nós temos empolgação, nós temos motivação e nós temos base para falar sobre aquilo, com propriedade. Muito hoje se canta, e se formos analisar as músicas, os louvores que são entoados, dificilmente, na sua grande minoria, passam pelo crivo das Sagradas Escrituras. Na maioria dos cânticos que são tidos como os louvores evangélicos de hoje, na sua grande maioria, o louvor está centralizado no homem. É o homem que está sendo o centro daquele louvor. É o homem que está sendo colocado como objeto de adoração e não Deus. Mas por que isso? Então nosso texto fala de forma muito clara. A falta do conhecimento de Deus. Paulo diz isso: olha, antes eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um desgraçado. Mas depois que Cristo me salvou, então eu entendi que tudo é Deus e a glória e a honra é toda para Ele. Então quando eu passo a conhecer quem é Deus, eu acabo por descobrir quem eu sou. Eu acabo então me colocando na minha insignificância, enquanto alguns louvores dizem que nós valemos muito mais do que o ouro de Ofir. Nós, na verdade, não temos valor algum. Nós estávamos mortos, segundo as Escrituras. Nós passamos a ter valor porque Deus nos amou. E quando então Ele nos ama e nos salva, é que nós passamos a ter algum valor. Mas não por causa de nós mesmos, o mérito não é nosso. O valor não é dado por causa de mim. O valor é recebido porque quando Deus olha para mim, Ele encontra em mim Cristo. Ele vê em mim a justificação que houve em Cristo Jesus. Ele olha para mim e vê o seu Filho unigênito, que pagou pelos meus pecados. Por isso sou justo. Por isso que passo a ter algum valor. Mas eu não tenho mérito nenhum nisso, e por isso eu não tenho honra alguma nisso. E a glória se volta novamente a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo, o qual me salvou. Então, quando entendemos isso, quanto mais aprendemos de Deus, mais nos colocamos em nosso lugar e mais redundamos glória, louvor, adoração e reconhecimento à pessoa de Deus. Aqui o nosso autor fala algo que tem crescido. A teologia reformada, ela tem, graças a Deus, ampliado. Pessoas que antes não buscavam o conhecimento teológico, hoje têm abraçado a fé reformada como uma fé saudável, uma fé que é firmada nas Escrituras, não renovada, mas reformada. A ideia de que tem uma base que sempre está se estruturando, se reformando, mas com uma base sólida. E é as Escrituras, é a defesa dos 5 solas: sola fé, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, a glória somente a Deus e somente as Escrituras, os 5 solas, a defesa perfeita da fé, a defesa de algo que é sustentável, princípios elementares da fé. Quando eu coloco somente Cristo na minha vida, tudo vem dele, inclusive a minha salvação vem dele, tudo é por meio dele. Quando eu coloco que tudo é baseado nas Escrituras, somente as Escrituras, eu não me envolvo
com nada que não venha das Escrituras. Eu não compartilho louvor que não tenha um fundamento somente nas Escrituras. Eu não me envolvo, não dou ouvidos a nada que não venha somente das Escrituras. Não me engodo com filosofias do mundo, com pensamentos e com teólogos que são os descobridores da pólvora, que parece que estão descobrindo coisas do outro mundo que está oculto na palavra de Deus. Eu não me envolvo, porque para mim basta somente as Escrituras. É somente a fé que me salva, é somente a fé que me sustenta. Eu não me deposito em nada, eu não confio em nada se não for na fé. Eu não vivo por nada se não for pela fé. E eu também só confio na graça. É a graça que me faz conseguir viver. É a graça que me sustenta. É a graça que me mantém. É a graça que me fortalece. E no final, ao reconhecer isso, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente as Escrituras, chega-se então ao reconhecimento do que o apóstolo Paulo faz. Glória deve ser dada somente a Deus. Então, quando eu tenho esses fundamentos, no final de tudo eu reconheço que toda honra e toda glória é somente de Deus. Mas infelizmente cresceu-se os teólogos que só querem buscar a sabedoria teológica, o conhecimento teológico, o palavreado teológico, posições teológicas para se defender e às vezes brigar. O conhecimento teológico só por sapiência, para dizer que conhece e sabe refutar argumentos, ou criar muitas vezes polêmicas, porque estão repletos de conhecimento teológico. Ortodoxia sem ortopraxia não vale de nada. Ou seja, conhecimento teológico sem vida prática cristã é perdido. E aqui o nosso autor diz algo que é importantíssimo. A adoração sem teologia não faz sentido. Não tem sentido eu falar dos atributos de Deus num louvor se eu não sei nem o que é que eu estou dizendo. Quando eu digo que tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és o Senhor absoluto, e eu não entendo que isso de fato de verdade é, e no meu dia a dia eu demonstro exatamente que Deus não é soberano, que eu não dependo de Deus na minha vida, que aos primeiros problemas eu entro em desespero porque eu não confio na soberania absoluta de Deus, o meu louvor fica sem fundamento, sem sentido algum. Então, meus amados, não tem como adorarmos a Deus verdadeiramente se não conhecermos a Deus verdadeiramente. O autor diz aqui: por isso é indispensável o uso das Escrituras no culto público e na devocional privada. É a palavra de Deus que nos conclama a adoração. Quando lemos a palavra de Deus, como li agora esse texto, versículo 12 ao 17, que Paulo começa: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. É por isso que ele diz: todas as coisas eu posso porque Cristo me fortalece. Então o que Paulo está dizendo é exatamente isso aqui: eu sou grato a Deus porque é Deus que me dá a condição de suportar tudo nessa vida. E ele então louva a Deus, ele diz: eu sou grato a Deus porque ele me considerou fiel apesar das minhas infidelidades, do meu defeito. Ele me considera alguém e me dá o privilégio de ser aquele que vai levar o evangelho da cruz aos gentios. E ele diz: aí o que é que acontece quando eu sei quem é Deus? Eu, que noutro tempo era um blasfemo, um perseguidor e insolente, mas o que é que acontece? Ele obteve misericórdia, pois foi na luz da ignorância, na incredulidade, que ele obteve essa misericórdia. Então tudo vem de Deus. Por isso que o autor diz aqui: todas as coisas são dele, todas as coisas vieram dele e todas as coisas voltam para ele. Então, meus amados, isso é importantíssimo. É isso que transforma a nossa vida. É isso que acaba redundando em louvor. É por isso que quando eu vejo o cenário das coisas no Brasil e no mundo, o cenário na saúde, o cenário na política, o cenário em todas as coisas, eu não fico em desespero.
não me afeta, não acaba, não tira o meu sono, não tira o meu centro, porque eu confio no Deus soberano. Eu tento fazer aquilo que está dentro do meu alcance como ser humano, como cidadão brasileiro, como um ser vivo. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ter as atenções que são dadas, eu me submeto às autoridades do governo, mas eu não posso me desesperar, porque quem está no controle de tudo, quem é o soberano sobre a terra e sobre os céus, é o Senhor. É Ele que inclina o coração do rei para onde Ele quer. É Ele que caminha, é Ele que faz a história acontecer, é Ele que conduz a história da humanidade. É Ele que abala reinos, né? Tem um cântico que diz, os reinos se abalam. O Salmo vai dizer isso, é Ele. É Ele que pega os poderosos e reduz a nada. Então, quando vemos as coisas acontecendo, as coisas ficando meio que fora do controle, e eu leio um texto como esse de hoje aqui, onde Paulo fala da misericórdia de Deus, reconhece que Ele é. Olha o que Paulo diz no versículo 14, que demonstração de amor. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Ele diz, olha, a graça foi abundante na minha vida, transbordou em minha vida, juntamente com a fé e com o amor de Cristo Jesus. Eu estou repleto daquilo que Deus me dá, são das bênçãos celestiais. Eu estou cheio disso. E ele diz aqui no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Quando eu entendo, quando eu sei teologia, quando eu aprendo de Deus, eu não estou dizendo para você fazer um seminário, não estou dizendo que você precisa procurar uma faculdade de teologia. Leia as Escrituras, porque ele está dizendo, fiel é a palavra que é fiel, ela que é digna de toda aceitação, ela que deve ser aceita, ela é a verdade. E ela vai dizer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo aqui agora vai dizer aquilo que ele está falando no começo, foi a misericórdia, foi a graça, foi através da palavra de Deus que eu reconheci quem eu era, um pecador. De todos os pecadores eu era o pior. Eu não era o melhor pecador, eu era o pior dos pecadores, eu era o mais desgraçado de todos. Se eles mereciam o inferno, eu muito mais, porque eu sou pior do que eles. É isso que a teologia verdadeira nos compele a pensar, é isso que a teologia verdadeira faz com que meditemos na desgraça que nós estaríamos se não fosse Deus, e ao mesmo tempo redunda em glória. Ele desde o começo diz, misericórdia, graça, a palavra é digna, ela deve ser recebida. E aí ele diz mais aqui no versículo 16, mas por essa razão me foi concedida mais uma vez o quê? Misericórdia, graça sobre graça, para que eu servisse de modelos a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E quando Paulo diz aqui que eu sou modelo, né, como outras vezes ele diz, olhem para mim, vejam como eu vivo e que eu possa servir. Ele inclusive nos desafia a servirmos de modelo. Ele chama Timóteo, diz que Timóteo, as pessoas olhem para você e sirva de modelo. Isso de forma alguma é uma ação soberba, porque se você analisar o texto, ele reconhece que ele é o quê? O pior dos pecadores. Ele reconhece que tudo vem de Deus, graça, misericórdia, tudo vem dele. E o que ele está dizendo, vocês têm que ser um modelo, porque eu estou sendo o modelo de Cristo. Não olhe para mim como eu, o pecador, mas olhe para mim como aquele que foi objeto da graça e da misericórdia de Deus, que fui então encontrado por ele como alguém fiel para levar o evangelho, que sou aquele que proclama aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Então olhe para mim e vejam isso. Os atributos de Deus, os atributos de Cristo, aquilo que eu tenho tentado viver conforme as Escrituras, porque é ela que me conduz. E baseado nisso, no meu testemunho, naquilo que eu tenho vivido, vejam Cristo em mim e assim se submetam e reconheçam os seus pecados. E aí ele encerra assim: ao Rei eterno,
imortal, invisível, Deus único, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Redundou em glória. O conhecimento, a teologia de Paulo redundou em glória. E aí eu quero fazer aqui um arremate final para a nossa geração, para essa geração hoje, que tem cantado tanto, que tem aparecido tantos adoradores, que tem no seu DNA adoração, que respiram, que na sua playlist tem uma imensidão de músicas que dizem que louva a Deus. Comece a analisar se esse louvor realmente está baseado nas Sagradas Escrituras, porque ela é que é digna de toda aceitação. Se não tiver conteúdo teológico, se não tiver fazendo com que você louve realmente a Deus, se não tiver os atributos divinos, se a glória e a honra não for toda a Deus, esse louvor não é louvor a Deus. E aí, com todos os olhos, eu vou dizer, isso é um louvor demoníaco. É um louvor que está sendo o homem o centro. E quando o homem é colocado no centro, esse louvor não é de Deus. Porque quem quis ser adorado foi Satanás. Quem quis mudar a palavra de Deus no começo, chamando Eva e dizendo, não foi assim que Deus disse, mas foi assim. Foi exatamente isso. Não, ele disse que você vai morrer, mas não vai morrer não, porque você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedor igual a Ele. E muitos louvores fazem isso hoje. Hoje a teologia coach, que diz que o homem é o centro. Hoje o homem é o centro de tudo. Você é o centro do coração de Deus. Você só falta dizer que Deus vive para lhe louvar. Então não caia nessa onda. Não vá por esse caminho. Tem muitos aí pastores, antigos, de cabelo branco, que já deviam ter criado vergonha na cara, que conhecem, e quando eu falo conhecimento é que eles sabem ler, eles sabem interpretar, eles sabem o que a palavra está dizendo, mas não dizem, subvertem a verdade, invertem a verdade, anulam a verdade, camuflam a verdade. E quando eu não digo fielmente a verdade, eu estou dizendo a mentira. Se dentro de um copo de água pura e límpida, eu colocar uma gota apenas, de uma água poluída, toda aquela água está poluída. E muitos têm feito isso. Colocam a ideia de que está havendo a pregação, mas dentro dela uma gota de heresia. E tem muitos que estão se colocando em pedestais de teólogos e têm se engajado nessa teologia rasa, nessa teologia blasfêmia, nessa teologia que não fala dos atributos de Deus, destrói a soberania de Deus, colocando o homem como aquele que é o escritor da sua história. O homem é a borracha de Deus. Olha aí a audácia, a petulância. É o homem que diz que Deus, ele é tão cheio de amor que ele não precisa que você mude a sua vida. Isso é a história da religião. É o homem que abre a boca e diz que não, a palavra de Deus não pode ser tudo. Ela não é tudo. Se for tudo, está muito ruim as coisas. Não é ela inerrante. Esses são os hereges, porque não estão redundando honra e glória para os séculos, pelos séculos dos séculos ao Rei, ao Senhor. Então, meus amados, qualquer coisa que passe as Escrituras, mesmo vindo de um anjo dos céus, que seja maldito, se não está casando com a palavra de Deus, se não está dizendo exatamente o que a palavra de Deus diz, eu não vou perder meu tempo, eu não vou dar minha atenção àqueles que estão dizendo coisas que o meu Deus, o meu Salvador que foi misericordioso, o meu Senhor que me salvou com a sua graça, eu, o pior dos pecadores, eu não posso dar ouvido a quem não reconhece isso.
Eu não posso dar atenção a quem não diz o que as Escrituras dizem, aquela que é digna de toda aceitação. Eu só posso aceitar as Escrituras, nada mais do que ela, somente as Escrituras, meus amados. Então assim você vai conseguir louvar a Deus. É isso que vai fazer com que você, apesar de reconhecer quem é, você continue rendendo glórias a Deus. Não afeta a sua vida de forma nenhuma, porque você reconhece que Deus está no controle. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele está presente em todos os lugares e Ele tem todo o poder. É a esse Deus que eu sirvo. O Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Como diz o cântico, a Ele tributamos o louvor. É a esse Deus, ao meu Rei, eterno e imortal. Então, quando eu coloco no meu coração essas verdades, o que é que eu tenho? Ânimo. Isso me dá alegria, renova as minhas forças. Não é assim que a palavra de Deus diz? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão, mas não se fadigarão. Serão como corças altaneiras subindo as montanhas. Serão como águias, subirão mais alto. Porque a esperança do Senhor é que nos dá alegria. É ela que enche o nosso coração. Quando a gente olha para esse mundo, nós não temos esperança, esse mundo será destruído. Qual a esperança que eu posso depositar neste mundo que já está condenado? Esse mundo será destruído. 1 Pedro vai dizer de forma clara: os elementos da terra vão se desfazer. A terra está gemendo por causa do pecado. Ela foi atingida, ela está condenada ao pecado. E ela terá que ser refeita. Para os que esperam no Senhor existem novos céus e nova terra. Não é essa terra aqui que nos dá esperança. Não é este mundo, não é este governo. O nosso Rei, Ele é eterno, imortal, invisível, mas real. Então é a eles que nós vamos tributar, é a Ele que nós vamos tributar louvor. É a Ele que nós vamos nos curvar. É a sua lei, a sua palavra. Quem nos sustenta é Ele. Não são os governantes desse mundo. Eles não têm poder nem para conduzir a sua própria vida. Vemos isso todos os dias. Um diz uma coisa, outro diz outra, né? Aquele lá da Coreia do Norte, todo poderoso, o homem das bombas atômicas que tinha o poder de destruir uma nação. E onde é que ele está hoje? A suspeita de que já inclusive morreu. Mas não pode ser dito isso, porque ele era um deus na Coreia. O que foi que adiantou? Toda a sua força bélica, toda a sua riqueza, todo o seu poder se tornaram nada. Porque quem tem o poder de todos os reis da terra é Deus. Tem um cântico que diz: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Não há maior, não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Então, meus amados, louvemos a Ele. É a Ele que vai toda a minha glória e todo louvor. É a Ele que eu descanso, é nele que eu descanso, é nele que eu confio. É nele que eu coloco a minha vida. É para Ele que eu agradeço o meu dia. É a Ele que eu rogo pelo meu dia. É a Ele que eu clamo misericórdia. É a Ele que eu coloco diante dele o meu coração, suplico o seu perdão e a sua graça. Não é diante de homem nenhum. Encham seu coração hoje dessa esperança. Releiam o texto hoje de 1 Timóteo capítulo 1, do 12 ao 17, e sintam, ouçam o louvor de Paulo, assim como eu li
e a gente ouve, parece que dá para ver o rosto de Paulo escrevendo e a alegria brotando do seu coração. A gente consegue imaginar Paulo fazendo aquilo ali e o coração, os olhos brilhando de alegria, reconhecendo a misericórdia, a graça e a fidelidade das Escrituras. E aí ele louva, assim como a gente está aqui, cheio de alegria. Que essa alegria contagie o seu coração essa manhã. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês com as bênçãos celestiais que Ele nos dá. E que vocês possam louvar verdadeiramente a Deus, porque vão buscar conhecer a Deus e o Deus das Escrituras. Vamos orar, vamos louvar a Deus em oração. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O nosso Rei, o Rei eterno, imortal. Para nós hoje invisível, não podemos ver, mas Ele é real. Ele já veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E os homens daquela época viram a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Estava nele todo o poder, e todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Por isso toda honra e toda glória ao nosso Rei, Jesus Cristo, o Senhor. É para ti que vai todo o nosso louvor. Te adoramos, ó Cristo. Te adoramos por tudo que o Senhor fez, a salvação que foi dada a mim, o pior dos pecadores, como Paulo, a graça que foi dada a mim, o pior dos pecadores, a graça e a misericórdia que foi derramada na minha vida e ainda é hoje, todos os dias, é depositada na minha vida, eu, um pecador. Louvamos, Senhor Deus, a Tua palavra que nos mostra essas verdades, a fiel palavra, digna de toda aceitação, o qual nos conduz à glória e o louvor a Ti. Somente a Ti, Senhor Deus, adoremos, somente a Ti nos curvemos e a nossa vida dependa somente de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a sua vida e hoje você possa glorificar a Deus. Não só hoje, mas como Paulo diz, pelos séculos dos séculos. Nós seremos adoradores eternos do nosso Rei. Que Deus abençoe a vocês. E hoje, às 17 horas, temos mais um encontro. Tá ok? Que Deus derrame a graça na vida de vocês abundantemente. E que 17 horas possamos nos ver.